Boas pessoal, bem-vindos ao meu primeiro vídeo da secção Zona Mistério. Para quem sabe, eu tinha outro canal chamado Zona Mistério, mas devido a não ter tempo para estar sempre a atualizar o canal, resolvi passar tudo para o meu canal Tony The Animal e portanto, hoje vamos inaugurar a Zona Mistério aqui do canal. E o primeiro caso misterioso que vamos falar de hoje é o caso Varginha, que se passou em 1996. Para quem não conhece, para mim é um dos casos mais surpreendentes da história da ufologia que se passou no Brasil em 96. Para mais informações, quem estiver interessado, a seguir à vinheta vou-vos contar a história do caso Varginha. Antes de começar, quero vos dizer para já que eu conheço esta história desde os anos 90, ou seja, nos anos onde aconteceu o caso. O caso aconteceu em 96, eu fiquei a conhecer deste caso em mais ou menos 98, 99, nos primórdios da internet, onde havia pessoas com paciência para fazerem páginas, blogs em HTML, com imagens e a contar histórias misteriosas, imagens essas que demoravam muito tempo a carregar. Para quem se lembra de como era a internet nos anos 90, vai se lembrar. E foi desde aí que eu fiquei fascinado com este caso e me aprofundei sobre o caso desde esta altura e tenho acompanhado o caso Varginha desde então. Para quem gosta de ufologia, provavelmente já conhece este caso, mas eu estou a fazer este vídeo não é para quem já conhece o caso, embora quem já conheça também pode ouvir e ver o vídeo, mas sim para dar a conhecer a pessoas sobre este caso ufológico e onde irei trazer muitos mais casos ufológicos e não só. Não é pura coincidência, porque eu sei que agora que há pouco tempo tem havido alguns youtubers portugueses que têm falado neste caso Varginha. Eu até já vi os vídeos, não vou mencionar quem foi. Para começar, acho que não estão maus, mas eu resolvi trazer uma versão mais completa em português de Portugal, visto que já conheço o caso de trás para a frente e estou sempre a acompanhar novos desenlaces do caso. Varginha, 1996. Uma cidade com cerca de pouco mais de 100 mil habitantes, conhecida pelo café e pela tranquilidade do interior de Minas Gerais. Mas de repente o céu torna-se palco de eventos inexplicáveis. Esta introdução vai levar-nos aos primórdios do caso, com base em depoimentos de testemunhas e investigações de ufólogos. Antes de mergulharmos nos eventos de 1996, um pouco de contexto. O Brasil tem uma rica história de avistamentos de OVNIs desde os anos 1950. Documentos oficiais da Força Aérea Brasileira divulgados em 2017 revelam incidentes em 1971 na região de Três Corações, perto de Varginha, onde luzes estranhas perturbaram moradores. Ufólogos como Marco Antônio Petit afirmam que desde agosto de 1995 os radares da FAB detectaram atividades intensas, sugerindo uma janela ufológica no sul de Minas. Era como se algo tivesse se aproximando e então veio o impacto. Então vamos começar com o dia 13 de janeiro de 1996. Uma manhã aparentemente comum, Carlos de Souza, um empresário e piloto de ultraleve de 35 anos, dirigia pela rodovia Fernão Dias rumo ao aeroporto de Três Corações. De repente ouviu um ruído abafado, como um ronco metálico. Olhando para o céu,
vi um objeto em forma de charuto ou submarino do tamanho de um autocarro escolar, balançando erraticamente e emitindo fumo branco como se saísse de uma rachadela. O OVNI perdeu altitude e caiu em um campo a cerca de 10 km de Varginha. Carlos seguiu o rastro e encontrou destroços, pedaços de material leve como folha de alumínio que amassavam na mão, mas voltavam à forma original. O ar cheirava a amônio, mais ou menos, e enxofre, ardendo os olhos. Este é o testemunho mais controverso de todos, pois ele, na altura que foi feito, até foi descartado por um grupo de ufólogos, visto que o testemunho era inconsistente. Eu conheço desta história. O testemunho de Carlos de Sousa tem alguma verdade, mas depois ele, ao longo do tempo, foi acrescentando umas coisas, o que perde a credibilidade. Mas eu resolvi incluí-lo aqui no meu depoimento, no meu vídeo, porque o Carlos de Sousa aparece, deve ser o primeiro testemunho no que iria a ser o caso Varginha. E eu até tirei um excerto de uma entrevista dele, feita na altura, que vos vou mostrar e depois vocês tiram as vossas próprias conclusões. Eu digo-vos já que a minha opinião sobre Carlos de Sousa não é a melhor, devido ao meu conhecimento e ter acompanhado esta história não, que isto não é nenhuma história, isto aconteceu mesmo, só não se sabe ainda, é a verdade 100%, não é? E então eu resolvi meter aqui o Carlos de Sousa para vocês também tirarem as próprias conclusões, mas como eu já tinha dito, o Carlos de Sousa, ele ao longo do tempo tem vindo a acrescentar umas coisas, o que para mim fez perder a credibilidade nele, mas não deixa de ser uma peça importante no caso Varginha. Então vamos ver uma entrevista feita na altura a Carlos de Sousa. A tendência dele seria ele ficar no chão, ele vinha caindo lentamente, tá, como se fosse um ângulo de 30 graus, descendo lentamente, como se estivesse perdendo força, tá, e perdendo altitude. Só que ele planava, ia perdendo lentamente altitude e ia caminhando, como se estivesse procurando algum local para poder baixar, algum local para poder assentar, chegar ao solo, porque ele se via que ele estava com graves problemas de altitude, porque saía muita fumaça branca do lado dele, não era uma fumaça branca, como se fosse uma boia d'água, tá? As boias compridas, parecia uma boia d'água, as antigas compridas, rasgada, saindo fumaça branca, como se fosse alguma coisa pegando fosse era uma fumaça esquisita, saindo lateralmente, pela lateral saía, não pela lateral. O barulho estava cada vez aumentando mais, barulho como se fosse alguma máquina de lavar roupa, xoxa, uma coisa que estava lutando para se manter no alto. Até aqui foi o que eu vi lá. Chegamos lá, fui barrado por esse pessoal militar, né? Que era um rapaz negro, alto, bem fortão. Ele falou para mim que não podia, eu voltei. Estava fardado, Carlos? Ele estava fardado, ele estava com uma calça cinza escura, uma blusa marrom, meia clara, e um capzinho. Se vê que não é cap, porque normalmente soldado, quando é soldado, ele usa aqueles boné, ele tinha um cap. Ele me parou e já estava a voz ao fundo dele, nas costas dele, gritando: manda embora, manda embora, manda embora. E foi quando que eu achei que na hora que eu cheguei no local, eu vi um pedaço desse objeto, tá, dessa aeronave, que eu dobrei ela, isso que me chamou a atenção, conforme eu amassei, aí eu soltei, conforme eu soltei ela voltou ao formato original dela. Isso me chamou muito a atenção. E eles me tomaram isso da mão, literalmente, bateram na minha mão, falaram pra mim: dá isso aqui e vai embora, some daqui. Foi, pô, mas caiu eu até aquele momento vi saber que era um objeto, estava um objeto voador, mas eu achava que era um avião, alguma coisa assim. Eu estranhei muito no local ter 2 caminhões Mercedes do Exército, um monte de soldados, aproximadamente uns 30 a 40 pessoas vasculhando o mato, como se fosse procurando fazer uma varredura. E fora isso, o pessoal estava
pegando pedaços. Você via que em cima dos caminhões tinha vários pedaços desse material que eu peguei na mão e amassei e ele voltou ao normal. Quais veículos a mais tinham lá, além dos 2 caminhões? Tinha um helicóptero do exército, bem grande. O helicóptero não era esse helicóptero pequeno, esse helicóptero bem grande que carrega piris, coisa. E uma coisa que me chamou muita atenção também foi um cheiro de amônia que estava tendo, porque tinha uma ambulância lá. Pela ambulância eu achei, até na hora que eu vi a ambulância, falei, pô, houve uma queda de um avião. Ambulância branca? É ambulância, não, ambulância manchada de cores do exército. Aquela tipo camuflada, que tinha uma cruz bem no meio, se via que era uma ambulância. E um cheiro de amônia desgraçado, ninguém aguentava aquele cheiro. Você viu algum objeto caído além dos destroços? Não, eu só vi vários, como se fosse você pegar papel, você tá andando no alto e pegar papel e jogar papel para todo lado. Não viu nada grande? Não, uma coisa maior que eu vi foi a traseira de um Opala. Mais ou menos, o tamanho da traseira de um carro, de um Opala, um pedaço, em cima do caminhão. Foi o maior pedaço que eu vi, desse objeto realmente. Só que agora, fora isso, não me deixaram ver mais nada. Aí, depois disso, eu retornei, fiz a volta, retornei, passei por esse mesmo local. No segundo posto de gasolina, montando esse outro, aí atrás para frente, eu parei para comer, que eu estava com fome, devia ser mais ou menos já umas 10h30, 11 horas da manhã, eu tinha saído de madrugada. Eu parei para comer, aí quando eu parei para comer, em seguida parou um Opala atrás, um Opala azul, uma azul, tipo cor da aeronáutica, mas mais desculpa, isso é queimado. Eu fui ao banheiro, quando eu voltei do banheiro, o rapaz virou para mim e falou para mim, olha, você é o senhor Carlos, o rapaz sabia meu nome, o nome dos meus pais, e é tudo. Sabia quem eu era, quem não era. E o rapaz falou, olha, você não viu nada, você não sabe de nada. Eu falei, não, mas caiu uma vez, falou, você não sabe nada, cala a boca e vai embora, que é melhor para você. Eu fiquei assustadíssimo, fiquei super apavorado. Na hora, fiquei assim, achando uma coisa, falei, pô, uma coisa que eu não devia ter visto, eu vi, tá? Fiquei com medo e nesse momento eu montei no carro e fui embora para São Paulo. Chegando em casa, relatei a minha esposa depois do tempo, ela falou para mim, melhor a gente ficar quieto, a gente ganha mais. O que eu vi, literalmente, foi isso. Esse aparelho, uma coisa que me chamou a atenção, que era um metal que brilhava muito quando ele passou sobre mim. Ele não era cheio de luzinha, farolzinho com luz, nada disso. Ele era um objeto metálico, você vê que era um objeto bem polido, uma superfície bem lisa, e ele brilhava devido à claridade do dia, a luminosidade batia e refletia. Isso era o que me chamou muita atenção. Quero já desde agradecer ao canal João Marcelo, que é um excelente ufólogo brasileiro que também acompanhou o caso e ainda acompanha pelo vídeo. Espero que ele não leve a mal de eu ter usado o vídeo dele. Para quem gosta de ufologia, convido vocês todos a irem ao canal de João Marcelo. É só escrever João Marcelo e irem ao canal dele, que ele tem muitos casos ufológicos e tem muito material sobre o caso Varginha. Avançando para a madrugada de 20 de janeiro, 7 dias após a suposta queda, na fazenda do casal Aurelina Augusta de Freitas e Eurico Rodrigues de Freitas, os animais ficaram agitados. Olhando pela janela, o casal viu um OVNI acinzentado em forma de charuto pairando sobre o pasto por 40 minutos. E deitava muito fumo branco e tinha um zumbido baixo. E os animais na quinta estavam como se estivessem enlouquecidos. Mas o melhor é vermos uma pequena entrevista que foi feita ao casal nessa altura e prontos para tirarmos as nossas conclusões. O que é certo é que eram pessoas muito simples e que tiveram este avistamento. Toda você está vendo aí, essa baixadona, é a fazenda aí do senhor Eurico. Aquela casinha que você está vendo lá embaixo com aquelas vaquinhas é onde ele estava dormindo. Quando a 1h da manhã sobrevoou aí, segundo ele, um charuto, um ônibus, um submarino. Eles vão dar o depoimento. E isso é um objeto voador um dia antes. Ou seja, no dia 19 de janeiro, um dia antes das meninas terem achado a criatura lá agachada. Agora conta pra mim o que aconteceu aqui no dia 19. 19 de janeiro, né? É. 19 de janeiro,
Era Fica uma perto hora. dela. 1h da manhã, né? O objeto veio de lá, ó. De lá? É, de lá. Então da cerca pra cá, ele passou baixo ali, ó. E as vacas estavam deitadas na estrada ali, né? Aí ela saiu pela janela da sala, olhou pra lá e viu passando, né? Mas por que ela saiu? Ouviu algum barulho? Aí foi o barulho das vacas. A das vacas. Isso, as vacas saíram correndo tudo aqui, né, nesse pasto aqui. Aí o barulho das vacas chamou atenção, né? Aí ela olhou pela janela da sala e enxergou o objeto passando aqui. Como é que era esse objeto? Era branco, sabe, fumaçado. Mas o que é? Que ele parecia o quê? Parecia um igual micro-ônibus, assim, que era grande. Micro-ônibus. Era comprido, fumaçado. Comprido. Isso. Mas uma espécie de micro-ônibus voando. Aí você ficou Isso, meio voando. apavorado. Fiquei... O que você achou? Eu fiquei pensando o que podia ser aquilo, né? Eu nunca tinha visto aquilo. Aí depois no dia 20 que aconteceu aqui em Varginha, que as moças viram, né? Que foi Aí você falou, Analisar, né? tem raciocinar coisa bem. ligada aí. Raciocinar bem, foi eles que passaram aqui. Com certeza, viu? Que altura que tava mesmo, Eurico? 5 metros de altura. Mais ou Aí em menos. cima do pasto aí. Em cima do pasto. Quanto tempo demorou? 40 minutos. O quê? 40 minutos pra sair dali, daquela cerca, até o alto lá. Eu fiquei olhando até descampar pra lá. Ele levou 40 minutos pra sair 40 daí pra ir lá? dali, da cerca. Então tava bem devagar. Fazendo o que aqui em cima? Ele passou em cima ali. Passou pra lá. E os animais? Ah, os animais nessa hora tá tudo espalhado no meio do pasto aí, né? Uns correu pra lá, outros correu pra baixo aqui. Que daqui, como ele disse que subiu, começou de lá, circundou o pasto todo e sumiu lá em cima, nós vamos conseguir, é porque nós não temos aqui agora uma vista aérea, mas se você for subindo e descendo esse morro, sabe onde é que vai dar? Lá naquela mata, lá embaixo que tem um desbarrancado, não vai ter uma casa, nenhum bairro na frente. Aquela mata emenda com esse pasto, vai fazendo volta, até Lá chegar nas aqui. meninas. Lá nas meninas. Esse é o depoimento do Eurico Rodrigo de Freitas, com a esposa, como é o nome da sua esposa? Oralina Augusta de Freitas. Oralina Augusta de Freitas. Este foi um relato impressionante um dia antes do que irá acontecer agora a seguir, que foi o avistamento das criaturas. Este avistamento deste objeto voador não identificado, que eles descreveram como se fosse um autocarro escolar, que eles lá no Brasil chamam um micro-ônibus, e em forma de charuto ou de submarino, dá para ver que é uma forma assim tipo cilindro. O casal é muito simples, como vocês podem ver aqui nestas fotos. A foto da vossa esquerda foi na altura e isto foi anos depois. A foto da direita, esta foi anos depois, e o casal manteve a história igualzinha como disse e descreveu em 1996. Mais uma vez, relembro, por ordem cronológica, há 7 dias atrás o Carlos de Sousa tinha visto uma nave a cair. Agora, no dia 19, eu disse dia 20, mas pronto, foi de 19 para 20, o Sr. Eurico e Oralina também viram um objeto a deitar fumo que passou pela sua propriedade. E agora vamos passar ao dia seguinte a este avistamento aqui na fazenda, que foi o avistamento dos seres. Agora vamos ao clímax, o clímax deste caso, pelo qual ficou conhecido, que foi pelo avistamento das 3 raparigas que viram um ser que descreveram na altura como um demónio. Era tarde, 20 de janeiro, por volta das 3:30 da tarde. As irmãs Liliane Fátima Silva, de 16 anos, Valquíria Fátima Silva, de 14 anos, e a amiga Cátia Andrade Xavier, de 22 anos, caminhavam por um terreno baldio no bairro Jardim Ander. Foram por um atalho e de repente Liliane viu algo agachado perto de uma parede de blocos, mais ou menos a 8 metros delas as 3. Não era humano nem um animal. Pela descrição media cerca de 1,20 m, 1,5 m. Tinha a pele castanha oleosa, olhos vermelhos enormes e 3 protuberâncias na cabeça, veias salientes, boca pequena, sem cabelo ou roupa, que parecia triste ou ferido,
e emitia um zumbido como se fosse um enxame de abelhas e tinha um cheiro também a amônia. Mas a melhor coisa para descrever o que se passou neste dia é mesmo ouvir as testemunhas, que tenho aqui um pequeno vídeo de uma entrevista feita na altura, onde as 3 raparigas vão falar do que viram nesse dia. Aqui no Brasil, uma outra história está agitando os ufólogos. 3 pessoas de Varginha, no sul de Minas, juram que viram um ser muito estranho. Kátia Xavier, de 22 anos, está apavorada. As irmãs Valquíria, de 14, e Liliane, de 16, também estão muito assustadas. É a primeira vez que elas voltam a este lugar desde o dia 20 de janeiro, um sábado. Por volta das 2 da tarde, quando passavam por esse terreno baldio, as 3 viram algo muito estranho. Vim descendo assim com as meninas, né, as 3, e nós 3. Aí de repente, assim que nós olhamos pra lá, assim, aquela coisa estranha, redonda, nossa, tava super estranho. A gente ficou com tanto medo que não ficamos observando muito, não. Aí daqui a gente já correu pra lá e desceu. E quando a gente tava descendo, a gente foi olhando pra trás e viu ele ali. E tava na mesma posição e não mexeu nada. Tinha perna e braços normal, de um homem normal, assim. Mas que a gente olhou direito, não era assim um homem. Tinha chifres, tinha assim, a pele marrom, parecendo que passou com algum óleo no corpo. Tinha um pé grande, uns olhos super regalados, vermelho. Corpo bem com as veias estufadas, essa tipo que tivesse lutado, não sei. Eu tava com as veias do corpo tudo estufado. O corpo dele também, que ele tava agachado, com a mão no meio das pernas. Se fosse um homem, assim, agachado ali, eu tinha coragem de passar aqui com as 3. A gente cortava e ia embora. Mas uma coisa tão estranha daqui, a gente não teve coragem. Nossa, mas de jeito nenhum. As opiniões dividiam-se nessa altura na cidade. O que é certo é que houve um rebuliço enorme na cidade, houve ruas cortadas, houve trânsito alterado e o exército andou o dia todo praticamente no meio da cidade de Varginha, mas depois já vamos falar mais sobre o envolvimento do exército. Para já vamos ouvir algumas testemunhas que foram entrevistadas nessa altura a falarem sobre o assunto. Foram pessoas que só ouviram falar. Vamos ouvir o que elas pensavam nessa altura, quando as 3 raparigas disseram que viram algo estranho. Parece um ET, pode ser. Deve ser alguém que está se fantasiando. Eu acredito que seja. Eu acredito mais em animal, no animal. Eu acho que pode ser o que eles viram mesmo. Ah, mas talvez pode ser, né? Que vem de outros bandas, de outros lugares, talvez pode ser, né? Que a gente não conhece, né? Um ET. Acho que é coisa satânica. Ah, esse aí tá parecendo mais que o capetinha. Alguma coisa tem. Eu não vi ele, não. Mas pelo que eu ouvi falar, é um macaco. A mãe de Liliane e Valquíria, Dona Luísa, acredita na história das filhas, mas ela acha que o ET não foi capturado. Ele estaria escondido perto do local onde apareceu, num bosque de eucaliptos. Elas estão falando a verdade, eu dou a minha palavra, porque elas não iam brincar com uma coisa tão séria desse jeito. Isso eu confirmo, 1000 vezes se for preciso. O curioso é que na vizinhança ninguém viu nada. Nesta história do ET de Varginha, quem parece saber de alguma coisa foge das câmeras. Algumas testemunhas dizem que a estranha criatura passou pelo hospital regional. Esta mulher afirma que o porteiro do hospital confirmou essa versão. A testemunha diz que também conversou com uma enfermeira do hospital. Outra mulher confirma ter ouvido a mesma história. Uma pessoa me trabalhar que uma pessoa me decidiu e que já teria saído de lá. A direção do Hospital Regional permitiu que nossa equipe percorresse as instalações. Se o alienígena passou por aqui,
com certeza já se foi. Este homem é uma testemunha-chave do caso Varginha. Ele foi uma das pessoas que disse ter visto, no dia do incidente, 2 caminhões do Exército entrando na cidade. Mas, diante das câmeras, se calou. Os caminhões seriam da Escola de Sargentos das Armas em Três Corações, a unidade militar mais próxima de Varginha. Nossa equipe não foi autorizada a filmar lá dentro. O oficial de plantão disse que não houve nada de estranho no dia 20 de janeiro. Eu peço para as pessoas investigar para ver o que é isso, por favor, porque elas estão muito nervosas com isso. O pessoal leva em brincadeira isso é coisa séria. A polêmica do ET divide uma cidade inteira. Isto foram algumas reportagens feitas nessa altura. Claro que o Exército sempre disse que não se passou nada. Eu vou já adiantar para pelo menos 3 versões pela qual o Exército disse que andou lá pelo meio de Varginha. Entre muitas histórias engraçadas e fantásticas e absurdas, o Exército teve umas desculpas muito engraçadas para terem andado o dia todo pela cidade de Varginha e para terem cortado ruas e tudo. Eu não posso estar aqui a pôr vídeos das testemunhas todas, mas houve várias testemunhas que afirmam e confirmam que houve ruas cortadas e pessoas impedidas até de saírem das suas casas. O Exército teve algumas histórias engraçadas, algumas delas ficaram gravadas. Eu só consegui arranjar uma, mas vou já dizer. Uma das versões é que aquele comboio de caminhões que andou pelo meio da cidade de Varginha é que havia uma promoção numa oficina e então eles aproveitaram para levar os caminhões todos à inspeção. Eu não sei se isso foi no domingo ou não, mas é estranho uma oficina estar aberta ao domingo. Se foi domingo, ainda não posso confirmar. A outra versão é do casal de anões, que é que nós vamos ver no vídeo já a seguir, que era que o exército ia com os caminhões de passagem e estava muita chuva nesse dia e então um casal de anões estava à beira da estrada e então a senhora que era anã estava grávida e então eles resolveram levar o casal de anões para o hospital. Na altura que depois o militar em causa, o nome dele até é Calza, vai contar a história. Já contou desta vez um pouco diferente, que o casal de anões já estava no hospital e que foi confundido, mas vocês depois já o vão ouvir falar. Ele até se descai e tudo e diz que levaram uma criatura. Ele até se descai e tudo. Já não falou em anões, disse essa criatura. Vamos já ouvir. E depois, mais tarde, ainda surgiu outra versão, foi a mais ridícula de todas, que não houve caso com nenhum ET, as pessoas confundiram porque havia um militar que se chamava Etevaldo, mas que as pessoas lá no exército a tratavam por um diminutivo que era só de ET, porque o nome dele era Etevaldo. E esse Etevaldo ia mudar de casa e então o exército levou uma carrada de caminhões para ajudar o Etevaldo a mudar de casa. Isto é oficial, isto saiu mesmo cá para fora, foi mesmo dito pelo exército. Ou seja, se queriam mais molho para esta história, então cada vez que eles abrem a boca, em vez de se conseguirem fazer com que as pessoas não pensem mais nessa história, eles fazem precisamente o contrário e cada vez contam a história de maneira mais ridícula. Mas vamos lá ouvir uma das entrevistas feitas na altura a um militar que conseguiu aqui dar uma boa desculpa sobre o que se passou quando eles supostamente levaram ETs dentro do caminhão. Porque na realidade aparições de extraterrestres ou de OVNIs, isso não houve porque não houve uma comprovação. O que ocorreu mesmo foi o seguinte: no dia 20 de janeiro estava chovendo muito, muito forte em Varginha, correu um temporal e nós estávamos com uma solenidade aqui em Três Corações dos nossos caminhões
esses caminhões Mercedes-Benz, que eles estavam indo na garantia. Então nós deslocamos 2 caminhões até Varginha para que fizesse a manutenção prevista. Tudo disso aí, no desenrolar de toda a história, houve uma série de coincidências de fato. Havia no hospital de Varginha um casal de anões, onde a senhora estava grávida para ganhar um neném. Isso coincide com o fato de a ESA ter pegado essa criatura, de a ESA ter pegado essa criatura, ter colocado no caminhão e levado para o hospital de Varginha, onde o pessoal disse ter encontrado um casal de ETs. Vocês ouviram mesmo que eu. Pronto, ele estava assim um pouco atrapalhado. Não, a fala não é inteligência artificial. Eu apenas tirei o ruído de fundo, porque aquilo naquela altura, não sei se as câmaras não tinham aquele filtro de ruído. Esta entrevista estava mesmo muito ruidosa. Apenas o que eu fiz foi retirar o barulho de fundo. Mas como puderam ver, neste caso ouvir, ali o senhor militar estava um pouco atrapalhado e com a história um pouco enrolada. Pronto, ele desta vez misturou 2 histórias. Esta foi a segunda versão, porque a primeira foi aquela dos carros que tinham ido à manutenção. Eu entretanto fui ver, dia 20 de janeiro foi um sábado. Portanto, se calhar até havia oficinas abertas nesse dia, mas essa história não foi confirmada. Não houve oficinas ou barulho, não houve nada. Portanto, esta história toda a gente sabe que é aldrabice. Ou seja, isto foi o essencial para quem não conhece o caso, uma leve introdução do que se passou em 1996 na cidade de Varginha. Se ficarem ou se ficaram curiosos com este caso, o meu conselho número 1 é que pesquisem no YouTube, que tem muita coisa, tem muitos ufólogos bons que falam sobre este caso. Um deles é o Edison Boaventura. Também temos o Vittorio Paccaccini, que eu não falei ainda nos ufólogos, porque isto é só para contar uma história, mas para mim os principais ufólogos do caso Varginha, posso dizer que foi o Edison Boaventura e o Vittorio Paccaccini. Se vocês procurarem na internet por Vittorio Paccaccini, vão ter a história por completo desde o início. Eu sei que o Paccaccini, que já contou a história, deve demorar mais ou menos entre 2 a 3 horas, mas ele tem todos os detalhes. E o Edison Boaventura também. Mas o Vittorio Paccaccini, ele acompanhou mesmo desde o início. Ele e o Birajara Rodrigues foram os primeiros ufólogos a acompanhar o caso de Varginha. Mas aconteceu mais coisas, houve capturas de seres. Vou aqui relatar uma que vai ser a mais conhecida, porque até quem capturou essa criatura depois acabou por morrer, que era um militar da PM, da Polícia Militar, que patrulhavam as ruas de Varginha à procura das criaturas, porque nessa altura já se sabia que havia criaturas espalhadas pela cidade. Numa dessas rondas, 2 militares, eu não vou aqui dizer os nomes, acho que não, para contar, só para dar uma introdução leve à história do que foi Varginha, e depois vocês, se quiserem, vão pesquisar. Mas o que é certo é que esses 2 militares andavam a fazer rondas pelas ruas de Varginha à procura dessas criaturas e deram-se de frente com uma delas. Essa criatura foi atropelada. Quando atropelaram a criatura, o militar que vinha à pendura desceu-se do carro, agarrou a criatura e enfiou-a dentro do carro com ele. Nesse confronto físico, a tentar agarrar, a criatura terá feito um arranhão aqui na parte da axila do militar. Essa ferida, esse arranhão infectou, o que levou esse militar ao hospital, onde morreu com uma infecção grave que os médicos na altura
não souberam explicar o que foi, só para dizer que era um militar, era jovem, ele era jovem, tinha 20 e poucos anos, era jovem e estava em forma. Depois a irmã dele também contou histórias muito estranhas sobre o caso, não é? Ele dizia que não podia contar porque estava em sigilo militar, mas já estava muito mal e muito grave. Ele disse, ou terá alegadamente dito, que foi na captura dessa criatura que ele fez aquele arranhão, o que levou à infecção. Passaram-se outras coisas muito estranhas, que foi a autópsia ao militar. As pessoas nem puderam, os familiares nem puderam ver o corpo no caixão, e aquilo foi assim tudo feito à pressa para os familiares nem poderem ver o corpo do militar. E também houve problemas com os papéis das autópsias, mas isso eu não vou estar aqui a falar, não é? Porque iria demorar mesmo muito tempo. Se vocês estiverem interessados na história, irão encontrar bom material na internet, até livros, há muitos livros sobre isso. O meu trabalho aqui é apenas para pessoal que não conhece o caso, para se ficar viciado ou se ficar curioso e depois pode ir pesquisar. O outro militar que ia a conduzir o carro, até hoje não se conseguiu nada dele, não se conseguiu uma entrevista, não se conseguiu um depoimento, não se conseguiu nada. O último documentário que já está disponível na internet, no YouTube, que chama-se Moment of Contact, que é do James Fox. Vocês podem ver no YouTube, que é Moment of Contact. O James Fox tentou entrevistar o condutor do carro que terá atropelado a criatura no mesmo dia onde o outro militar capturou a criatura e depois sofreu aquele arranhão que tudo indica que terá levado à sua morte. Não conseguiu e até foi ameaçado por arma de fogo para abandonar o local. Ou seja, esse militar está fechado em copas desde 96, nunca deu uma entrevista, nunca deu nada. Há pouco tempo, ou seja, cerca de 2-3 anos, houve outro militar que veio dar a cara, mas depois o vídeo até foi retirado a pedido do mesmo, porque sofreu muita pressão por parte do exército, e que dizia que numa certa manhã ou noite, já não me lembro, foram chamados para uma missão especial, só foram enfiados dentro do caminhão. O caminhão vinha tapado com a lona, ele não sabia o sítio onde estava a ir. Quando se desceu também não sabia o sítio onde estava, mas depois mais tarde, pelo que ele se lembra do local, terá sido na zona de Varginha, onde havia uma operação militar perto de uma floresta, onde capturaram outro ser, e que ele alegadamente terá visto um ser numa rede que tinha sido capturado pelo exército. Esse vídeo depois foi removido a pedido do mesmo militar. Eu por acaso tive a sorte de ver o vídeo. O vídeo foi postado no canal do Edison Boaventura, foi entrevistado pelo Edison Boaventura, onde ele contou esse relato, mas pouco tempo depois o vídeo foi retirado, porque esse mesmo militar sofreu fortes ameaças e pressão para o vídeo sair do ar. Vá-se lá saber porquê. Ao longo do tempo têm surgido novas testemunhas, novas histórias que ficam ligadas ao que se passou nesse dia. Uma delas também terá sido de uns raios-x que foram tirados às criaturas, mas enquanto elas estavam dentro dos sacos, aqueles sacos pretos, normalmente sacos de cadáver. Esses relatos foram feitos anonimamente, mas que terão pelo menos estado 2 criaturas no hospital onde foram feitos raios-x a essas mesmas criaturas. Fala-se muito, e acho que é já só o que falta para encerrar o caso, que é a tal gravação, uma gravação de vídeo que terá sido alegadamente feita, uma por médicos no hospital e outra por parte do exército,
em que Vittorio Paccaccini afirma que viu esse vídeo, e não foi há muito tempo, que terá sido contactado para ir a um local que ele não diz, não é? E que lhe foi mostrado num computador, provavelmente um portátil, uns quantos segundos, já não me lembro ao certo quantos segundos foram, do vídeo do ET de Varginha, que estava acompanhado por militares que lhe tentaram dar de comida à boca e que ele terá rejeitado tudo. E pela descrição que o Vittorio Paccaccini fez, esse ser estava muito fraco e mal se segurava nos pés. Mais uma vez eu digo, se quiserem o depoimento todo, é só pesquisarem caso Varginha e Vittorio Paccaccini na internet, que ele conta muito bem e ele sabe como contar uma história. Ele, por acaso, é muito cativante a vender o peixe dele. Se quiserem outro tipo de relato, com mais detalhes, mais papéis, mais testemunhas, mais relatórios, nesse caso pesquisem com o Edison Boaventura, que ele tem muito material do caso Varginha. O próprio João Marcelo também tem muito material do caso Varginha. Talvez o maior caso ufológico de sempre, dado o ano que foi, as testemunhas que há, relatórios da polícia, dos bombeiros. Uma coisa é certa, algo se passou em Varginha em 1996. Eu não posso afirmar que foi uma nave espacial que caiu cheia de extraterrestres e eles foram capturados. Pode ter sido outros seres, pode ter sido seres intraterrenos, pode ter sido alguma espécie animal confundida com extraterrestres, porque o que é certo é que não houve destroços de naves, não houve nada, embora outras testemunhas digam que os destroços da nave que foram entregues ao exército americano, que depressa conseguiu chegar a Varginha e recolher tudo, também alguns corpos de extraterrestres. Houve também um testemunho e isso já foi confirmado, há relatórios, há papéis sobre isso, que um avião do exército americano terá aterrado no aeroporto, onde depois foi aqueles aviões de carga que aterrou no aeroporto nessa altura. E houve até uma história que eles tiveram que contratar um serralheiro para cortar lá um portão ou uma porta, porque o avião não cabia lá num setor qualquer. E então eles, como não tinham ninguém aparentemente no exército com uma serra para cortar ferro, então houve um serralheiro qualquer foi contactado fora de horas para ir lá cortar um portão em ferro ou uma vedação, qualquer coisa. Mas o que é certo é que está confirmado, foi confirmado, há papéis, há testemunhos gravados que esse avião que teve no aeroporto, não sei onde é que o aeroporto fica, mas sei que é o aeroporto mais perto lá de Varginha. Não sei se é o aeroporto do exército, essa parte já não sei, mas sei que teve um avião do exército americano e que teve lá e que foi lá recolher material, por coincidência nessa altura, não se sabe o que é, porque vinha tudo tapado em lona. Por causa desta mesma gravação, a suposta gravação do ET de Varginha, agora têm surgido muitas pessoas a dizer que umas que têm o vídeo, outras que sabem quem tem. Alguns médicos dessa altura também estão a dizer que já viram essa cassete, né? Nessa altura era em cassete. O que eu acho, esta parte agora é muito estranha, porque esta anormalidade de pessoas a dizerem que já viram ou que têm conhecimento dessa cassete de vídeo do ET de Varginha coincide com desde que James Fox ofereceu um milhão de reais a quem lhe entregasse a cassete com a criatura de Varginha. Portanto, isto é um caso muito controverso
está sempre a aparecer pessoas novas e muitas delas se calhar só se querem aproveitar, e é por isso é que este caso agora nestes últimos anos para mim não tem evoluído nada, apenas tem regredido, porque está a aparecer muitas histórias paralelas, muitos testemunhas duvidosos sobre o caso. Mas uma coisa é certa, algo se passou em 1996 na cidade de Varginha. Há relatórios, há testemunhas, há muita coisa que confirma o exército no meio da cidade, a captura de criaturas. E agora, para acabar, também nessa altura houve uma senhora que disse que numa visita ao zoológico ou numa festa de anos, porque sendo assim o Jardim Zoológico de Varginha tinha lá uma parte para se fazerem festas, quando as pessoas quisessem fazer aniversário ou festas privadas, então dava para alugar um espaço dentro do zoológico onde as pessoas podiam fazer uma festa privada ou particular. E essa senhora que disse que tinha ido fumar lá fora e que terá visto uma criatura da parte de lá, da outra parte do gradeamento, e que essa criatura se parecia muito com a que foi vista em Varginha. Mas o melhor é acabarmos o vídeo com o testemunho desta senhora, também feita nessa altura, acho que em 1996. Vamos ouvir. Uma fase viu depois, né? No dia 21 de abril. Eu viu depois. Depois, 21 de abril. Uma criatura também. Vem comigo. Como é que foi a sua história, dona Terezinha? Conta pra mim. Vamos sentar. Vamos aqui, ó. Pode ser aqui, porque tem luz aqui. Lá dentro tá mais escuro pra mim. Ali, ó. Então vamos. Eu estava numa festa lá no Pai Querer, no zoológico. E às 9 horas eu saí lá fora no alpendre para mim fumar. Porque a turma que eu estava na mesa não fuma, ninguém fumava. Então achei chato. Aí saí no alpendre e as luzes lá de fora estavam todas apagadas. E a claridade que vinha um pouco era do salão. Agora, eu estava na festa, mas eu não bebo. Sabe? Fumar eu fumo muito, mas beber eu não bebo, não. E quando eu olhei do meu lado esquerdo... Isso lá do lado de fora? Do lado de fora. E tá assim, pra fora da murada do alpendre, eu vi aquela criatura muito feia. Dos olhos vermelhos bem grandes pra fora, a boca rasgada. Como é que era essa criatura? Porque elas viram uma também, pode ser que seja igual. Olha, chifre eu não vi. Você já conhece? A senhora já conhece? Não conheço, nunca vi as moças. Como é que é então? Não tinha chifre, não, porque eu não vi. Porque me representou que estava de capacete. Porque do lado tinha uma aba assim, dourada, brilhando. E ele era marrom escuro. E assim, tinha brilho o corpo dele. Sabe, era... Que cor era o que vocês viram? Marrom brilhante. Marrom. Acho que é um resumo curto, embora já tenha passado quase 1 hora, mas é um resumo curto do caso Varginha. Se estiverem interessados em saber mais sobre esta história, podem me perguntar nos comentários que eu responderei, ou então, se quiserem saber mesmo a história completa, aconselhava-vos a pesquisarem caso Varginha no YouTube. Pelo menos vou dar 3 ufólogos, o Vittorio Paccaccini, o Edison Boaventura e também o João Marcelo. Sei que o João Marcelo e o Edison Boaventura sei que têm canais no YouTube. O Vittorio Paccaccini tem várias participações em vários podcasts. Portanto, pessoal, este foi o caso Varginha, que se passou em 1996. Deixem nos comentários o que vocês acharam, se acreditam
neste caso, se não acreditam ou se têm vocês próprios alguns casos, alguma coisa que já tenham visto ao longo da vossa vida. Portanto, pessoal, fiquem bem e até ao próximo vídeo.